Que alegria saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que alegria saber que o Espírito Santo age em nós, age em nossa vida e Ele cuida de nós. Você pode dizer muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que és, Espírito de Deus. És o amor. Romanos 5,5 diz: a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós cremos nessa verdade, Espírito de Deus. Nos foi dado no batismo. E nós queremos aqui nessa hora clamar mais uma vez: vem, Espírito Santo. Peça, meu irmão, minha irmã, peça: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, porque precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo, porque temos sede de Ti. Vem, Espírito Santo, porque nós queremos ser conduzidos, Espírito Santo, a uma vida de graça, de vitória, de liberdade. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Nós clamamos nessa hora: vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Vem sobre dá-nos tua força, Consolador. Derrame tua graça sobre o teu povo. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Vem, encha-nos, Senhor. Peça: vem, Espírito de Deus, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. E antes de cantar essa estrofe, você pode vir pedindo: vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre os nossos filhos, vem sobre as nossas famílias, vem sobre a nossa nação, Espírito de Deus, porque nós temos sede de Ti, Espírito Santo, porque queremos uma nação segundo o coração de Deus, porque queremos ser servos segundo o coração de Deus, porque queremos ser uma igreja atuante segundo a vontade e o coração de Deus. Mas isso tudo só se dá através de Ti, Espírito Santo. Então nós te pedimos essa hora: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, naqueles que estão nos leitos de hospital, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos políticos, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, sobre os nossos governantes, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa nação. Vem, Espírito de Deus, sobre a nossa casa, a nossa família, Espírito Santo. Porque queremos que a nossa família também seja regida por Ti. Você pode clamar por isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. A palavra de Deus em Lucas 11 diz, um texto, um pequeno fragmento da palavra que vai dizer assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Ou seja, Ele está acessível a mim e a você. E você pode clamar: vem, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele dá esse livre acesso para que nós possamos chegar a Ele, mas que possamos chegar a Ele com um coração contrito e com desejo ardente de andar segundo a Sua vontade, porque aí Ele vem. Sobre o desejo sincero Ele vem, sobre o coração verdadeiro Ele vem. Então abre seus lábios agora e peça: vem, Espírito. Vem hoje aqui, amigo do céu.
Espírito Santo, vem, oh, vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, membros da comunidade Bom Pastor, eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, e me sinto profundamente honrado por poder participar deste retiro online. Honrado e agraciado por Deus, porque podemos juntos fazer uma nova experiência do amor redentor do Senhor. É com alegria que a comunidade Bom Pastor se reúne para viver esse retiro, tendo em vista esse contexto celebrativo dos 45 anos da experiência de batismo no Espírito Santo, da fundadora da comunidade Bom Pastor, a Doris, a quem eu saúdo com amor filial. Eu preciso de fato testemunhar que nutro em meu coração um amor e uma profunda admiração por essa comunidade carismática, a comunidade Bom Pastor, porque eu também, em diversas ocasiões, fui agraciado por Deus através da comunidade Bom Pastor. Momentos de participação nas reuniões dos grupos de oração às segundas-feiras, momentos em que eu pude participar das vigílias, dos seminários de vida no Espírito, de retiros dos membros da comunidade Bom Pastor, de encontros com os jovens, ou seja, Deus me deu a oportunidade de viver tantas experiências da sua graça com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade também. Eu vou desenvolver como tema desse momento de reflexão o tema batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, vivido pela Doris, possibilitou o surgimento de um carisma comunitário, de um carisma familiar, que é o carisma da comunidade Bom Pastor, que tanto bem faz para a igreja e tanto bem faz para muitas e muitas pessoas. Mas para refletir sobre algumas graças que o batismo no Espírito Santo nos dá, eu já parto com vocês, irmãos e irmãs, de um texto bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Antes de ler ainda o texto, quando em junho de 2015, o ICRES e a comunidade, a Catholic Fraternity, ou seja, a Fraternidade Católica das Novas Comunidades, promoveram em Roma um terceiro retiro mundial para sacerdotes. Nesse encontro, o Papa Francisco, ele também esteve presente, foi lá na Basílica de São João de Latrão, e lá na Basílica o Papa Francisco dirigiu a sua palavra, fez algumas catequeses, celebrou a Santa Missa com estes sacerdotes do mundo inteiro, sacerdotes ligados à renovação carismática. E ali o Papa deixou bem claro que os sacerdotes deveriam promover em suas paróquias seminários de vida no Espírito, para que o povo pudesse viver a experiência do batismo no Espírito Santo. Nós, irmãos e irmãs, membros de comunidades carismáticas, devemos ser responsáveis pela vivência, pela valorização e pela promoção do batismo no Espírito Santo na vida de nossos irmãos.
como o próprio Jesus nos ensina. E para isso, tomemos então a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Em uma das aparições de Jesus, uma vez ressuscitado, aos discípulos, em uma das aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos, Jesus dirigiu para eles um ensinamento muito precioso que nós encontramos que São Lucas, autor do livro dos Atos dos Apóstolos, nos narra aí, Atos 1:6. Assim reunidos, os discípulos interrogavam a Jesus: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Jesus deixa claro aos discípulos que o derramamento do Espírito Santo dá a eles força, poder, unção, para que pudessem ser testemunhas de Jesus, para que pudessem ser testemunhas da boa nova da salvação. Nós nos colocamos essa pergunta: que graças o batismo do Espírito Santo nos proporciona? A primeira graça é de sermos testemunhas, de termos coragem, de termos parresia para testemunhar Jesus, para testemunhar a boa nova do Evangelho que salva. Porém, aqui um detalhe importante. O primeiro a receber esse testemunho de fé deve ser eu mesmo. Ou seja, eu devo, pela graça de Deus, reconhecer que dia após dia o Espírito Santo me leva a produzir frutos de conversão, frutos de santidade, frutos de vida nova, frutos de um homem comprometido com o reino de Jesus. Como diz a bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, o Senhor fez em mim maravilhas. É preciso, irmãos e irmãs, reconhecer que pela força, pelo poder do batismo no Espírito Santo, apesar das minhas fragilidades, apesar de meus pecados, verdadeiramente o Espírito Santo, ele me leva a reconhecer que por graça eu tenho produzido frutos de conversão. Eu reconheço meus pecados, eu reconheço as minhas fragilidades, mas ao mesmo tempo eu reconheço que o Senhor tem feito em mim maravilhas. Bem, um outro texto bíblico que continua ainda nessa linha do testemunho, um outro texto bíblico que eu gostaria de tomar com vocês é do Evangelho de São Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, onde o evangelista Lucas agora nos narra o momento do batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista, ali às margens do Rio Jordão. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Pode tomar comigo na sua Bíblia, Lucas 3, versículo 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma
corpórea como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. O batismo no Espírito Santo também nos proporciona essa graça. Em primeiro lugar, como eu disse, a graça de sermos testemunhas do Senhor. Porém, a graça de nós, portanto, testemunharmos, produzindo frutos de santidade, frutos de conversão, frutos de homens e mulheres comprometidos com o reino de Jesus. E agora, o Espírito Santo, ele, pela graça do batismo no Espírito, ele nos convence de que somos filhos e filhas amados do Pai. Sim, em Jesus, nós somos filhos e filhas amados do Pai. Nós experimentamos esse amor de Deus de forma muito concreta. Nós nos sentimos, sim, filhos e filhas amados do Pai, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, mas muito amados, muito queridos por Deus. O Espírito Santo nos faz ouvir na intimidade do coração esta verdade que o Pai proferiu a Jesus quando ele recebeu o batismo. Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Eu me agrado por tua causa. Eu me agrado por quem tu és. Eu me agrado por tudo aquilo que tu fazes. É assim que o Pai se dirige a cada um de nós, irmãos e irmãs. Mesmo que durante a nossa vida, tendo em vista o relacionamento com os membros da nossa família, tendo em vista nosso processo de amadurecimento humano, no que diz respeito à vida escolar, no que diz respeito à vida acadêmica, no que diz respeito aos nossos relacionamentos comunitários, sociais. É certo que por diversas vezes nós também experimentamos situações em que não fomos amados, não fomos queridos, fomos até mesmo feridos em nossa dignidade, fomos até mesmo violentados em nossa dignidade. Bem, hoje o Senhor, pela graça do batismo no Espírito Santo, afirma: Tu és meu filho bem-amado. Tu és minha filha bem-amada. Em ti ponho minha afeição. Pela graça dessa experiência do amor do Pai, nós somos movidos, nós somos impelidos pelo Espírito Santo para também manifestar esse amor aos nossos irmãos e irmãs. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele afirma também essa verdade maravilhosa. Romanos 5, 5. Ele diz assim, São Paulo, Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós fazemos a experiência do batismo no Espírito Santo, verdadeiramente nós somos tocados, nós somos transformados pelo poder do amor redentor de Deus. E por isso, claro, nós nos sentimos animados, motivados a declarar esse amor aos nossos irmãos e irmãs, porque o amor com o qual Deus nos ama, Ele também ama os nossos semelhantes. E queremos, portanto, pelo batismo no Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, dar aos nossos semelhantes a oportunidade de também experimentar esse amor.
Meus irmãos e irmãs, que outra graça o batismo no Espírito Santo nos proporciona? A graça da atualização dessa experiência do amor redentor de Deus em vários momentos da nossa vida. Por quê? Bem, a graça do batismo no Espírito Santo é uma graça que, por iniciativa do próprio Deus mesmo a atualiza em nossa vida. No decorrer da nossa caminhada, nós fazemos também as experiências de tribulação, experiências de frustração, experiências onde talvez sejamos traídos em relação à confiança de um irmão, de uma irmã de caminhada, de comunidade. Não sei. Sentimos no decorrer da caminhada, portanto, o peso da cruz. Nós nos sentimos convidados por nosso Senhor a tomar parte também do mistério de sua paixão e morte. Como nós precisamos do Espírito Santo para perseverar nesses momentos, para ter a perseverança final, para que as tristezas da vida, as angústias, as decepções, as experiências também de mágoa, de ressentimento, que nada disso nos afaste de Deus, nada disso nos leve a desistir da caminhada, a abandonar o seguimento de Cristo, o seguimento missionário de Jesus. Por isso, de vez em quando, o próprio Deus, por iniciativa do seu amor e da sua misericórdia, atualiza a graça do batismo no Espírito Santo. Nos dá um ânimo novo para enfrentarmos as situações difíceis da vida, de modo a perseverarmos no seguimento missionário de Jesus. Pode ser que passemos por uma experiência também de pecado que talvez já não o cometíamos há muito tempo. E essa experiência de pecado pode trazer à tona uma espécie de orgulho ferido. Eu já me sentia uma pessoa santa, uma pessoa perfeita, uma pessoa curada e assim por diante, e de repente, depois de muito tempo, cometi um pecado gravíssimo. E aí a gente não se sente mais merecedor de Deus, merecedor da vida de Deus, do compromisso com a comunidade, assim por diante. Uma nova experiência de batismo no Espírito Santo nos proporciona a superação desse orgulho ferido, para que humildemente nos entreguemos, nos lancemos de uma forma nova nos braços de Cristo bom pastor. Bem, o batismo no Espírito Santo, ele também nos proporciona graças que são os dons carismáticos, não é? Dons para que nós, no amor a Deus, no serviço a Deus, possamos também ser servidores de nossos irmãos e irmãs. Eu me recordo um serviço bonito que a comunidade Bom Pastor sempre realizou em relação a tantos irmãos e irmãs, o serviço da escuta, o serviço do atendimento. Irmãos e irmãs que voluntariamente atendiam, telefonemas de pessoas até do Brasil inteiro, até fora do Brasil, uma vez que a comunidade Bom Pastor se localiza aí, na igreja Nossa Senhora de Copacabana, E aí Copacabana é um bairro assim internacional. Quantas pessoas se beneficiaram da graça do batismo no Espírito Santo nos grupos de oração da comunidade Bom Pastor, ali na igreja Nossa Senhora de Copacabana. E portanto essas pessoas depois, elas
entrava em contato, não é? Telefone. Então, quantos irmãos e irmãs prestavam esse serviço de escuta, de oração de cura interior, de oração de libertação, ou seja, colocando os dons carismáticos a serviço do bem, a serviço da salvação de tantos irmãos e irmãs. Isso é um sinal concreto de um coração batizado no Espírito Santo. E é preciso avançar. Sem contar aquela atitude de um amor muito concreto que a comunidade Bom Pastor sempre proporciona em relação aos pobres, aos moradores de rua, de escutar, mas também de dar alimento, de proporcionar algum tipo de ajuda. É interessante que nesses atos concretos de amor aos nossos semelhantes, sobretudo os empobrecidos do nosso mundo, é claro que o amor de Deus, ele se renova, ele se potencializa ainda mais em nossos corações. Porque o amor, ele está destinado à doação. O amor, ele está destinado à oferta e não ao fechamento em si mesmo, não ao egoísmo, muito pelo contrário. Por isso, cada gesto de amor que nós temos em relação aos nossos semelhantes, sobretudo os mais necessitados, cada gesto de amor, ele potencializa o próprio amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, São Paulo também nos ensina o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 3, antes de falar dos dons carismáticos, São Paulo diz assim, 1 Coríntios 12, 3, por isso eu vos declaro, ninguém falando sob a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva a testemunhar o senhorio de Jesus. Que coisa linda! Esse senhorio que é confiança na providência do Senhor, esse senhorio que é confiança em sua misericórdia, o senhorio que é testemunhado por uma vida de serviço ao nosso Senhor, esse senhorio que é testemunhado quando por muitas vezes o inimigo da nossa fé quer nos seduzir, quer nos arrastar ao pecado, e nós temos a coragem de dizer não, nós temos a coragem de renunciar à tentação do mal. Quando por vezes, em situações concretas da vida, nós somos tentados, pessoas que querem nos aliciar para a imoralidade, para o pecado, para a mentira, para a corrupção, para a injustiça. E, portanto, o batismo no Espírito Santo nos proporciona essa graça de proclamar Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor das minhas escolhas, Jesus é o Senhor das minhas opções, Jesus é o Senhor da minha família, Jesus é o Senhor do meu ministério, Jesus é o Senhor da minha comunidade, Jesus é o Senhor da igreja. Proclamar o senhorio de Jesus. Do contrário, nós iremos dizer, Jesus seja maldito. Se nós não nos deixarmos conduzir, se nós não nos deixarmos inspirar, mover pelo Espírito Santo, infelizmente, pela vida de pecado, diremos, Jesus seja maldito. O Espírito Santo, ele nos dá um profundo amor à esposa de Cristo. É um outro sinal, é uma outra graça que o batismo no Espírito Santo nos proporciona.
um profundo amor à esposa de Cristo. Sermos testemunhas desse amor, o amor à igreja. A igreja fundada por Jesus. A igreja una, santa, católica e apostólica. Um profundo amor. O amor à igreja que, portanto, nos leva também a amar os nossos pastores, a partir do sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa, hoje o nosso querido Papa Francisco, os sucessores dos apóstolos, os bispos, e com eles os sacerdotes que são auxiliares, digamos assim, dos bispos, que exercem o ministério sacerdotal em comunhão com o seu bispo, sucessor dos apóstolos. Amor à igreja, amor a todo fiel batizado, aqueles que são católicos, aqueles que são cristãos, nossos irmãos e irmãs. Coisa linda, a comunidade Bom Pastor sempre proporcionou momentos de oração ecumênica, momentos de comunhão com irmãos cristãos, irmãs cristãs, de outras confissões cristãs, de outras igrejas. Que coisa linda! Amor a todos aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor. Isso é amor à igreja. E a partir daí, o Espírito Santo proporciona em nós uma verdadeira renovação do compromisso, uma verdadeira renovação da vocação batismal. O Espírito Santo incrementa a nossa vida sacramental, no que diz respeito, por exemplo, ao próprio batismo. O Espírito Santo, ele atualiza a graça batismal, atualiza a nossa comunhão com a vida da igreja, a nossa disposição de servir a igreja, a esposa de Cristo, de amar a igreja. E aí, todos os outros sacramentos, o Espírito Santo potencializa em nós o arrependimento dos nossos pecados, o sacramento da penitência, a reconciliação. Meu Deus, o amor à Eucaristia, aquele entusiasmo por participar do santo sacrifício na Santa Missa e também aquele entusiasmo por viver a adoração eucarística, como extensão da Santa Missa, extensão do mistério eucarístico celebrado na Santa Missa, ir à capela para adorar Jesus sacramentado. As renovações da graça do sacramento do matrimônio, o amor entre os esposos, o amor dos pais em relação aos seus filhos, a capacidade de perdoar as fraquezas alheias no contexto matrimonial. E daí poderemos falar de toda a renovação também no que diz respeito ao sacramento da ordem, da vida dos clérigos, os diáconos, os sacerdotes. Meu Deus, quanta renovação espiritual, quanta graça o Espírito Santo nos proporciona também a nós, ministros ordenados, tendo em vista o sacramento da unção dos enfermos, além da própria cura que o Espírito Santo pode proporcionar, ou seja, ele potencializa a própria graça sacramental. O batismo no Espírito Santo não é indiferente de modo nenhum à graça do sacramento da unção dos enfermos, onde o sacerdote vai ao encontro daquele irmão, daquela irmã enfermo, enferma, para ministrar a unção, porém potencializando a graça sacramental. O batismo no Espírito Santo proporciona cura, proporciona confiança na misericórdia do Senhor, proporciona fidelidade àquele enfermo, fidelidade àquela irmã enferma, para que mesmo em meio aos sofrimentos, em meio às enfermidades, persevere no seguimento de Cristo, no testemunho da fé. Irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs da comunidade Bom Pastor, aproveitem esse momento celebrativo dos 45 anos do batismo no Espírito Santo da fundadora da nossa comunidade Bom Pastor, a Doris, para que todos sejam renovados nessa graça, todos possam valorizar ainda mais e promover o batismo no Espírito Santo.
E assim, todos, como comunidade Bom Pastor, iremos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Nos confiemos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Pentecostes, para que nosso Senhor nos proporcione a graça de um novo Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.